Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. É muito bom. Às vezes, minha gente, a nossa passagem pela vida do outro é muito breve, mas pode ser tão significativa. As realidades breves podem ser significativas. Isso é uma questão de empenho, sabe? Quando você deposita o todo da sua alma naquele mínimo que você faz, quando o seu encontro acontece de verdade. De repente você é atendente de uma loja, você tem a oportunidade de atender aquele que entrou, de fazer o bem a ele com o seu jeito de ser. Às vezes, é só o que eu posso fazer pelo mundo, é tratando bem os que se aproximam de mim, é oferecendo, o tudo que sou, naquele mínimo que me é pedido. Dentro de casa, é impressionante como nós negligenciamos essa oportunidade de ser assim um para o outro. E geralmente a gente confia quando a gente está cansado, às vezes o meu cansaço dentro das minhas viagens é tão profundo que eu fico indisposto até de escolher o que eu vou comer. Chego no restaurante, no hotel, vamos ter pouco tempo para descansar e já ir dar continuidade na viagem. Aí a minha assessora me liga: padre, o que o senhor vai querer comer? Aí eu confio, pede aquilo que você acha melhor. É uma forma que eu tenho de descansar. É uma forma que eu tenho de dar ao outro a possibilidade de estabelecer comigo, de crescer comigo ainda mais nessa confiança. É um exemplo bobo, minha gente, mas a oração não é outra coisa senão dar a Deus o direito de escolher o cardápio. Dar a Deus o direito de escolher o alimento que nós precisamos ingerir. É por isso que quanto mais a gente se afasta de Deus, maior é a nossa incapacidade de perceber as regras do bom senso. Aí nós vamos ficando aquelas pessoas insuportáveis. Por quê? Nem mesmo os atributos humanos que deveriam facilitar a nossa vida social estão prevalecendo em nós. Nesse tempo onde tantas agressões gratuitas, as redes sociais, onde as pessoas estão tão emburrecidas por causa dos seus posicionamentos políticos, por causa das suas opiniões, a gente agride o outro com tanta facilidade, a gente deprecia o outro com tanta facilidade. Nós, porque somos cristãos, não devemos engrossar esse time, não. Já tem gente demais falando mal, já tem gente demais, colocando os ódios para fora. É impressionante como nós queremos combater a crueldade com crueldades ainda piores. Sabe por quê? Porque na tentativa de consertar a crueldade, nós somos ainda mais cruéis. Aí a gente descobre que nós estamos no oposto do que Jesus nos ensina. Você não pode tentar curar uma crueldade com outra crueldade. E o mundo vai ficando cada vez mais doente. E nós vamos entrando nesse jogo doente. Muitas vezes ficamos paralisados pelos acontecimentos. Às vezes nos acontece uma coisa ruim e a gente fica ali meses parados naquilo que foi ruim. Não viramos a página, não damos continuidade à vida, aí perdemos a oportunidade de viver a beleza dessa música. Ir para frente sem me fatigar. Vou com asas, pois confio no Senhor. É assim que funciona. Quando eu permito que os acontecimentos ruins sirvam apenas como uma escada para eu poder galgar um lugar mais alto, eu estou fazendo justiça ao sofrimento que me ocorreu. Agora, quando eu fico nivelado nele, não alcanço absolutamente nada do que ele pode me propor. É por isso que a gente precisa ficar muito atento aos sofrimentos que a gente tem passado, que a gente tem experimentado, às perdas que a gente viveu, porque tudo isso pode servir para nós como uma escadaria que nos leva para cima.
Às vezes eu fico pensando que nós não temos a ideia do que nós podemos como pessoas. Um ser humano não tem ideia do que pode fazer pelo outro. Ainda mais se estiver visitado pelos princípios cristãos, que nos ensinam o tempo todo a jogar a nossa alma para fora. Vamos sair das nossas mesquinharias, vamos parar de amassar o pão do nosso dissabor, das nossas mazelas. A minha vocação é buscar as alturas. A sua vocação é buscar as alturas, mas nós jamais conseguiremos alcançar essas alturas se a gente ficar preso a tudo isso que é mesquinho em nós. Se nós ficarmos presos a uma experiência religiosa que não nos permite o aprimoramento do ser, se nós ficamos presos em preces que definitivamente não nos aproximam de Deus, mas são apenas uma verborragia, um palavreado sem sentido, que não repercute dentro de nós. Volto a dizer, uma fé que se manifesta o tempo todo a partir de pedidos e não a partir de confiança. Eu, quando peço alguma coisa a Deus, eu corro o risco de estar sendo movido pelas minhas necessidades superficiais, bobas, porque nem sempre eu sei o que de fato preciso. Por que não vou dar a Ele a carta branca? Por que não darei a Ele o acesso a tudo isso para Ele reger a minha vida? Se eu faço essa experiência com uma outra pessoa, se eu faço a experiência de confiar a minha vida a uma pessoa que também é marcada por limites como eu sou, não farei isso com Deus? Essa presença máxima, extraordinária em mim, em você, agindo em nós através da nossa consciência, iluminando-nos, traçando os nossos caminhos a partir do bom senso. Sim, Deus nos orienta através do nosso bom senso. Se você quiser identificar se aquilo é para você ou não, use o seu bom senso. A voz de Deus repercute profundamente ali, no momento em que nós ousamos escutar a voz interior que em nós funciona como bom senso. É essa confiança que nós precisamos buscar diariamente. Volto a dizer, para que a nossa fé deixe de ser de pedidos e passe a ser de entrega, de confiança. Aliás, a confiança é uma das mais belas virtudes que nós podemos experimentar em uma pessoa. Você sabe muito bem disso, a vida nos ensina que nada pode nos enriquecer mais do que a gente ter pessoas em quem a gente confia. Pessoas com as quais a gente conta. Tão raro nos dias de hoje, né? As pessoas se descartam tão facilmente. As pessoas fingem amor, fingem fidelidade. E de repente, quando a gente se descobre fazendo uma experiência positiva de confiança com alguém, é como se um conforto existencial pudesse trazer um sentido muito pleno à nossa vida. Quando eu tenho a oportunidade de passar pela vida de uma pessoa e fazer o bem, é Deus que está passando na vida daquela pessoa através de mim. Quando você tem a oportunidade de oferecer o seu conhecimento para facilitar a vida do outro, é tão bonito quando nós encontramos o profissional que faz questão de ensinar ao outro aquilo que sabe. Quando você vai ser atendido por um médico e o médico faz questão de olhar no seu olho e de explicar o que você tem, como será o tratamento, por que talvez você tenha tido aquilo. Quando ele coloca o conhecimento dele para ajudar a aliviar a dor, a sua ansiedade, a sua angústia. Eu posso ir muito além de onde estou. Isso é uma verdade. Eu ainda não alcancei tudo o que posso alcançar, como padre, como homem que sou. Você ainda não alcançou aquilo que você pode alcançar como pessoa. Tantas virtudes à nossa espera, tantas coisas bonitas podendo serem vividas, e a gente não vive porque a gente não chega lá. Às vezes nós somos cruéis assim dentro da nossa casa. Nós queremos combater uma crueldade com uma outra crueldade ainda maior. E justificados. Nós nos justificamos porque somos cruéis. E perdemos a oportunidade
de sermos essa mão de Deus na vida do outro. Tanta gente sofrendo hoje, minha gente. Tanta gente nas UTIs, tanta gente nos hospitais, abandonados, sozinhas, tanta gente na prisão. E o mundo cada vez mais cruel. Porque falta essa consciência do que nós podemos. Quem são os nossos inimigos hoje? Eu gosto de pensar que o pior inimigo que eu tenho sou eu mesmo. Quando eu, consciente ou inconscientemente, fico colocando obstáculos ao meu crescimento, por exemplo. Quando eu deixo prevalecer o meu ciúme, a minha vaidade, e eu perco a oportunidade de alcançar algumas dimensões do ser, que só podem ser alcançadas se eu não estiver sob o domínio do meu ciúme, se eu não estiver sob o domínio da minha vaidade. Então, a minha oração de confiança, ela será sempre uma abertura de coração que me colocará diante de Deus assim: Senhor, Tu sabes o que é melhor para mim. Me dê esclarecimento, proteja-me das ciladas do demônio, para que eu não me desvie do caminho que me levará ao lugar que o Senhor gostaria que eu chegasse. A gente sabe que a plenitude não é para nós, isso é só depois na eternidade. Humanamente a gente nunca vai experimentar a plenitude. Não cabe dentro de nós o que é pleno. Nós não suportaríamos. Para usar uma linguagem bíblica, nós somos vasos que não suportariam o líquido da plenitude. Não é assim? Em muitos momentos da Sagrada Escritura você tem a plenitude como uma proposta para o futuro. Nós humanamente nós não suportamos o que é pleno, não damos conta disso. Então a gente vai em partes, e é assim que a gente se realiza. Mas a oração do dia a dia é interessante demais, você começar a perceber que você pode fazer a sua vida, toda ela, ser oração. Então está dentro do carro, seu pensamento se eleva, e você começa a tratar com ele as suas questões, você começa a dividir com ele as suas ansiedades. Tem gente que fica amassando o pão do dissabor o tempo todo. O tempo todo está reclamando da vida, o tempo todo está reclamando da vida. Minha vida não presta, minha vida é isso, minha vida não presta, minha vida não presta, minha vida não presta. Abre a janela dessa casa, para de amassar esse pão. Vai fazer um trabalho voluntário, vai encher a sua alma de alegria de outra forma. Vai descobrir que você pode ser mão de Deus na vida de outra pessoa. Pare de idealizar a vida não é perfeita para ninguém. Se eu tiver a oportunidade de abrir o meu coração, você vai ver que minha vida não é perfeita, a vida do Christian não é perfeita, a vida de quem nos assiste não é perfeita. Nós não podemos idealizar. Às vezes você olha o outro, nossa, como a vida daquela pessoa é maravilhosa. Você não sabe. Você desconhece os bastidores que aquela pessoa precisa enfrentar diariamente. Vida perfeita ninguém tem. Agora nós temos a oportunidade de descobrir um significado para essa vida e torná-la cada vez mais bonita. É como conhecer outra pessoa. A gente confia à medida em que a gente conhece. Você não fica confiante da noite para o dia. Você pode até se encantar da noite para o dia, mas o encantamento ainda não é confiança. A confiança, ela só se estabelece entre duas pessoas à medida em que nós vamos vivendo as provas que vão purificando aquilo que aquilo que mais tarde nós chamamos de confiança. São gestos pequenos que a gente vai identificando que ali a gente pode confiar. E é por isso que a fé em Deus, ela vai amadurecendo e vai colocando em nós uma confiança. Confiar, minha gente. É tão bonito a gente caminhar na direção de uma fé que se expressa pela confiança. Não entendo nada do sofrimento que agora me ocorre, mas eu confio, Senhor. Não tenho ideia de onde essa dor possa chegar. Não sei por que ela chegou e não sei aonde ela vai chegar. Mas eu confio que o Senhor está cuidando de mim neste momento. Ouse acreditar assim. Que Deus conhece todos os seus sentimentos, que Deus conhece todos os seus pensamentos, e que tudo aquilo que hoje em você é sofrido, por Ele está sendo cuidado.
Olha, minha gente, eu digo como padre, anuncio o Evangelho todos os dias, de alguma forma eu anuncio. Nunca vi uma palavra no Evangelho que fosse desfavorável a uma pessoa. Que a palavra, ela pode ser expressão de um bem-querer ou de um mal-querer. Nunca encontrei no Evangelho, nunca encontrei na Sagrada Escritura, na palavra de Jesus, alguma coisa, alguma frase, algum conselho, algum gesto que pudesse ser expressão de desamor. Não. Em todos os momentos, em todos os encontros, Jesus somente pretende beneficiar as pessoas com o crescimento, com a vida nova, com a ressurreição, com a superação de tudo aquilo que no passado não valeu a pena. É sempre uma palavra amorosa, é sempre uma palavra dedicada ao crescimento, tensionando o crescimento, isso é, puxando para crescer. Qual é a cruz que pode me levar para o céu? Cruz pode levar para o inferno também, viu? Não é só para o céu que leva, não. Porque tudo depende de como a gente assume a cruz que tem, não é verdade? Eu já vi muita gente amargurar uma vida inteira por causa da cruz que tem. E eu já vi pessoas superarem de maneira brilhante esta cruz e estabelecerem uma situação de céu. Antes de pensar o inferno e o céu como realidades escatológicas que se darão após a nossa morte, antes de pensar do céu que eu vou ter, antes de pensar no inferno que eu posso ter depois da minha morte, eu tenho que pensar na dimensão histórica que essa escatologia me sugere. Quando eu vivo, eu crio o inferno ou eu crio o paraíso. Veja bem, quando eu escolho viver, eu escolho os sentimentos que eu vou ter, as atitudes que eu quero ter na vida, eu acabo sendo parceiro de Deus ou não, né? Então eu crio o céu ou eu crio o inferno. Então se eu tenho uma cruz, se eu estou vivendo uma dificuldade hoje, tudo vai depender de como eu administro essa cruz. Porque eu posso transformar essa cruz num estado de superação, de beleza, de beatitude, né? E aí eu descubro, naquele momento de cruz, um elemento que me transforma, e aí eu estou criando o céu na minha vida. Ou eu faço dessa cruz, transformo esta cruz num elemento de destruição para mim. Aí eu faço o inferno acontecer. Porque tudo o que me destrói como pessoa é um elemento diabólico. Todo dia nós vamos ter uma cruz para enfrentar. Todo dia nós vamos ter uma dificuldade para administrar. A vida humana é assim, minha gente. E é claro que há momentos da nossa vida que a cruz fica mais pesada. Ontem tive a oportunidade de encontrar com a Roseli Barca, que é aquela mulher que perdeu os 2 filhos únicos de uma única vez. Os 2 filhos morreram num único acidente, num momento só. A família acabou. E eu ontem encontrando com ela, né, perguntei: minha filha, aí, como é que você está, né? Como é que você está vivendo este momento? E ela me disse uma coisa muito sábia. Ela falou: padre, administrando a dor de cada dia. Não tenho como viver diferente. Só que a gente olha nos olhos da Roseli, a gente descobre que Deus está tendo a oportunidade de agir nessa dor. Ela parou de perguntar por que aconteceu, por que foi. Parou de fazer essas perguntas inférteis e começou a colher a vida. Tudo bem, meus filhos estão mortos, eu agora preciso dar conta da minha vida. Preciso dar conta do marido que ficou, da minha família que eu tenho. E o pior, minha gente, que às vezes a família desagrega ainda mais neste momento. Aí a cruz vai ficando mais pesada, porque a perda de 2 filhos, a perda de 2 pessoas, desestrutura tanto uma família que aquilo acaba criando problema de convivência. Ela começa a ter problema de convivência com o marido, ela começa a ter problema de convivência com a mãe, com o pai, com os irmãos. Por isso que a resposta dela é sábia. Padre, um único jeito que eu tenho de sobreviver a este acontecimento é eu administrando um dia de cada vez. E a Sagrada Escritura é muito sábia, né? Quando ela fala que para cada dia deve ter a sua história e a sua dinâmica. Há um dia para isso, um dia para aquilo. Eu não posso querer
no dia de hoje, antecipar o que será de amanhã. Eu tenho que viver hoje, minha gente. E se eu dou conta do dia de hoje, então quem sabe, dando conta do dia de hoje, eu esteja preparando melhor o dia de amanhã. Você já deve ter percebido isso. Quantas vezes a gente se perde na vida porque a gente não administra a matéria de hoje. A gente administra a preocupação que nós temos com amanhã, com depois de amanhã, com o mês que vem. Quando a gente perde uma pessoa, assim como foi no caso da Roseli, como é no caso de tantas pessoas, qual que é o grande desespero no momento da morte daquela pessoa? É que nós olhamos para aquela morte, para aquela perda, já pensando no futuro. Como é que eu vou dar conta de viver sem essa pessoa? Como é que eu vou dar conta de viver sem o meu filho? Como é que eu vou dar conta de viver sem minha mãe, sem meu pai, sem meu irmão? Se você coloca a vida inteira nessa preocupação, vai ficar realmente absurdo. O peso da cruz vai ser imenso. Se eu retiro este peso da vida toda e começo a pensar só no dia de hoje, então tá bom, meu marido morreu, minha mãe morreu, como é que eu vou administrar o dia de hoje? Se a gente faz assim, se a gente administra só a dor daquele momento, só a dificuldade daquele momento, e quem sabe até a alegria que porventura possa acontecer naquele dia, eu começo a equilibrar melhor dentro de mim aquele acontecimento que foi tão trágico. Eu começo a carregar o pedacinho da cruz que é para hoje. Às vezes nós não damos conta da cruz é porque a gente enxerga o peso dela todo de uma vez, e não é assim. Nós precisamos olhar para esta cruz com um pouco mais de calma. Eu preciso ter uma tranquilidade para administrar essa cruz. Eu não posso me desesperar com a cruz. Se Jesus tivesse desesperado com a cruz que deram para ele, eu tenho certeza que não passou pela cabeça de Jesus, porque Jesus era um homem de fibra. Eu não vou dar conta de chegar até o final. Ai, meu pai, eu vou ter que levar essa cruz até o Calvário. Não. Ele pensou passo por passo da cruz. E no momento que não deu conta, caiu, levantou, viveu passo por passo da cruz. A cruz que nos leva para o céu é aquela que nós administramos parte por parte. É como se você olha para um lugar que está pegando fogo e você fica desesperado porque você tem que sair dali. Como é que você vai sair dali? Administrando o fogo todo? Não. Você vai administrar o pequeno detalhe onde não há fogo. E é ali que você vai buscar a saída. Se você olha para a casa toda pegando fogo e se desespera, você vai morrer queimado lá dentro. Agora, se você olha para a casa toda pegando fogo, procura manter a calma e observa os detalhes do fogo, você vai ver que há lugares para você sair. E esta cruz nos leva para o céu, sabe por quê? Porque ela não gera desespero, ela gera sofrimento. Não há cruz que não tenha sofrimento, minha gente. Isso é ilusão da nossa parte, pensar que nós vamos passar pela cruz sem sofrer. Se é cruz, é sofrimento. Agora, o sofrimento não precisa ser determinante, ele não precisa nos destruir. Ah, padre, é bonito na fala, não é não. Nem na fala isso é bonito. É bonito é na prática, é o contrário. Quando você começa a descobrir que há um jeito de sobreviver ao momento mais difícil. E depois, quando você olha para trás, falei, eu não acredito que eu consegui passar por aquilo. E aí você agradece a Deus porque você sabe que aquele momento de dificuldade, porque foi bem administrado, gerou um crescimento maravilhoso dentro de você. Isso é céu, isso é paraíso, isso é superação. Se você não se desespera diante do sofrimento e você o encara com maturidade, você vai extrair dele todo o ensinamento que ele tem. Eu tenho certeza absoluta disso. Fala a partir do que eu já vivi, do que eu experimento, do que eu vivo ainda hoje e de tudo aquilo que Deus já me deu a oportunidade de ver, minha gente. O seara do sofrimento no mundo é grande. E o meu trabalho me permite entrar nestes searas, conhecer estes sofrimentos de perto. Como padre, eu vejo o avesso. Eu tenho acesso aos bastidores da humanidade o tempo todo. E o que eu vejo? E ali me surpreendo. As pessoas mais interessantes que eu encontrei nessa vida são pessoas que sofreram muito, mas sofreram de um jeito certo. E as pessoas, as piores que eu encontrei, é duro usar esse termo, mas as pessoas mais maldosas, as mais rancorosas, as mais amargas, são aquelas que sofreram demais
e não souberam administrar os seus sofrimentos. Foram pessoas que passaram por processos muito duros de sofrimentos e que não tiveram condições de administrar. Aí devolvem para o mundo essa desgraça toda que um dia foi pequenininha dentro do coração deles, mas que cresceu. Ninguém é por acaso não, minha gente. Nenhum ser humano é incoerente. Ele sempre age de acordo com uma história que ele está tendo. Eu que estou de fora posso até perceber a incoerência e posso até alertá-lo para isso. Mas ele está agindo de acordo com uma história que ele teve. É por isso que Deus precisa entrar nesse processo para nos ajudar a organizar esse passado. A cruz muitas vezes entrou na vida daquela pessoa e foi causa de destruição. Por quê? Porque ela não soube administrar. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado, né? Qual é a dor que hoje a gente enfrenta? Qual é a dificuldade que hoje está batendo na porta da nossa vida? E o que é que nós estamos fazendo com essa dor, com esse sofrimento? Porque aquilo que a gente vai ser no futuro, aquilo que a gente vai ser amanhã, depende do trabalho que nós estamos realizando, fazendo com a dor que hoje a gente tem. E eu tive aqui um contato hoje com uma pessoa que entrou em contato, ela não quer ser identificada, e ela tem um questionamento a respeito do suicídio. Ela me diz: padre, o senhor acha que uma pessoa que cometeu suicídio cumpriu a vontade de Deus? Deus permite tudo isso, padre? Posso acreditar na salvação da alma de uma pessoa que retirou a própria vida? Minha irmã se suicidou quando tinha 30 anos. A irmã que suicidou, né, tinha 30 anos. Era funcionária pública e não tinha nenhum problema financeiro, era solteira e tinha depressão. E antes de suicidar, ela esteve na Canção Nova, venceu muitas barreiras, mas logo depois se matou. E quem está escrevendo, ela diz assim: padre, eu rezo, faço muitas orações, pois eu mesma estou muito bloqueada após a morte da minha irmã. Eu não consigo superar tudo o que aconteceu. Não consigo falar muito sobre o assunto, choro demais e não estou aceitando o acontecimento. E tenho muitas dúvidas sobre a salvação da alma da minha irmã. Desculpa, o irmão é homem. Ele deixou uma carta dizendo que estava fazendo isso e que era para eu cuidar da nossa família. É realmente um baque muito triste, né? O suicídio, ele gera na família essa dúvida cruel. Porque nós crescemos ouvindo, né, que toda pessoa que retira a sua própria vida não tem salvação. Por outro lado, minha gente, nós precisamos tomar uma distância de tudo isso que nós já ouvimos e escutar um pouco a psicologia também. Uma pessoa, quando comete um suicídio, ela pode estar fora de si, ela pode estar fora da liberdade, porque a igreja nos ensina coisas muito preciosas que a gente precisa considerar. Por exemplo, a igreja diz que é pecado quando existe a concessão, a liberdade. Então, se uma pessoa não tem o conhecimento de que aquilo é um pecado, eu não posso imputar uma culpa naquela pessoa. Ela desconhecia o fato de ser pecado. Isso é ausência de conhecimento. E a igreja também considera que para haver pecado é preciso ter liberdade. E aí a reflexão é muito ampla. Nós não podemos ser simplistas. Quando é que você é livre, por exemplo? Quando é que eu sou livre para agir? A psicologia nos ensina, nos ajuda a entender o contexto da liberdade humana, nos dizendo que uma ação para ser livre, eu preciso estar em plena posse de todos os meus recursos humanos para deliberar, isso é, para realizar aquilo e ter uma responsabilidade sobre aquilo que eu faço. Um exemplo muito simples. Uma pessoa usa drogas. Ela é livre para começar. Agora eu pergunto, ela é livre para sair? Boa pergunta, né? Ela é livre para começar. Ela é livre para sair? É aí que está a grande questão. Quando você tem um processo vicioso,
O que o vício vai fazendo com a pessoa? Vai retirando a capacidade de decidir. Então você vai perdendo a liberdade. E é por isso que Jesus era muito sábio quando ele quando ele tinha a oportunidade, porque querer ele quer sempre, quando ele tinha a oportunidade de interferir na vida das pessoas. O que ele fazia? Ele provocava naquelas pessoas uma reflexão sobre a liberdade. Se quiseres, é sempre uma proposta. É sempre uma palavra que vai desencadear a capacidade de decidir, ou então acordar nos que estavam esquecidos a capacidade de ser livre. Porque a gênese de muita infelicidade humana está ali, quando nós perdemos a liberdade. A psicologia fala que para uma pessoa, e a medicina também, que o suicídio, uma pessoa para suicidar-se, ela tem que estar zerada de serotonina. É o fundo do fundo do fundo do fundo do fundo, é o último degrau da depressão. Porque o que é a depressão? Você já deve ter me escutado falar aqui. Muitas depressões, elas são desequilíbrios químicos. A tristeza, gente, ela é química, ela pode ser medida nos laboratórios. Você tem ali uma baixa de substâncias que vão provocar a tristeza, o desânimo. E hoje, graças a Deus, nós temos tratamentos químicos. O médico dá um remedinho para a gente, por um período, para você reequilibrar a sua saúde psíquica, para você voltar a ter alegria. Aí você tem também a ajuda da alimentação. Nós já trouxemos aqui a doutora Gisela Savioli, uma mulher muito sábia, que em muitos momentos nos auxiliou a equilibrar a nossa alegria com a nossa alimentação. A atividade física. Hoje uma amiga minha, né, a Lourdinha, que está me visitando, falou assim: engraçado, eu sinto falta da caminhada que eu faço todos os dias. Será que eu estou viciada? Tá, um bom vício. O seu organismo acostumou-se com o bem-estar que ele recebe toda vez que você faz uma atividade física. Porque ele desperta, o organismo é estimulado a produzir a química do bendito bem-estar, gente. Então uma pessoa, quando ela se mata, ela está zerada de serotonina, não existe disposição nenhuma nela. Aí eu pergunto, ela foi livre para isso? Não cabe a nós julgar. Agora, uma reflexão como essa pode aliviar muitas famílias que estão carregando esse fardo terrível de pensar: será que meu filho recebeu a salvação, padre? E aí eu lhe digo que você tem todo o direito de acreditar na misericórdia dele. Sabe por quê? Nós não sabemos o que se passou no coração do seu filho, no coração do seu irmão, nos momentos finais, quando de repente, entre a vida e a morte, ele pode ter sido livre naquele instante para querer a salvação. Não teve tempo de voltar atrás, não teve tempo de consertar o erro cometido, mas entre a morte e a eternidade paira um abismo de misericórdia. Sabe, minha gente, se tem uma coisa que eu não me ocupo é com essas coisas, porque eu acredito piamente na misericórdia de Deus, e que Deus sabe, conhece profundamente o nosso coração, e que eu não tenho o direito de dizer que aquela criatura está condenada, porque eu não conheço a intimidade, eu não conheço os bastidores daquela vida, eu não acompanhei todo o processo que levou aquela pessoa a cometer o suicídio. Então, tenho um profundo respeito, faço de tudo para que isso não aconteça. Toda vez que eu tenho oportunidade de interferir de maneira positiva na vida de uma pessoa, eu vou interferir. Se eu souber que ela está com tendências suicidas, eu vou alertar a família para buscar uma ajuda médica, porque às vezes a pessoa se mata porque está deprimida do ponto de vista químico, né, de motivos. Volto a dizer, nos dias de hoje existem muitas pessoas que são suicidas em potencial por causa do estilo de vida. Então a gente vai lá, corre, auxilia e ajuda. Agora, infelizmente, quando nós não chegamos a tempo, quando a palavra não chegou a tempo, quando a ajuda não chegou a tempo, só nos resta dizer que existe a misericórdia de Deus onde nós podemos nos agarrar
E eu não me retiro desse direito, sabe? Eu acredito mesmo que Deus nos ama e que Deus conhece todo o coração. E que é sempre uma satisfação dele. É alegria para Deus poder resgatar cada um de seus filhos. Essa história de amor à primeira vista é muito perigoso. O amor, ele tem que ser processual. Porque quando você fala que se apaixonou e que foi amor à primeira vista, você corre o risco de estar apaixonado não pelo que o outro é, mas por aquilo que você gostaria que ele fosse. Quantas pessoas, minha gente, eu já vi vivendo essa prisão. Eu não sou o que ela gostaria que eu fosse, mas ela quer tanto que eu seja que eu estou fazendo esforço para ser. Aí dura aí uns 2, 3, 4 anos até que todas as máscaras caem por terra. O verdadeiro amor é aquele que vai sendo descoberto à medida em que defeitos e qualidades são colocados à mesa. É uma crueza isso. É difícil? É. Mas conto de fadas, definitivamente nunca vi. Essa história de amor romântico, perfeito, onde o outro é tudo aquilo que eu imaginava ser, não. Dê tempo ao tempo, vá devagar com o andor, porque o santo é de barro, viu? Vá devagar com o andor, porque o namorado que você tem aí é de barro, é frágil. Vá devagar com o andor, porque a sua namorada é frágil, a sua esposa é frágil. Ela tem muitos defeitos que você precisa conhecer, até você ter o direito de eleger. Ele falou, não, conheço seus defeitos, conheço suas qualidades e quero viver o desafio de fazer isso dar certo. As prisões afetivas nascem das nossas expectativas. Então, muitas vezes, nós aprisionamos o outro nas nossas expectativas. E por que depois a gente não consegue se livrar? Porque você também não consegue livrar-se da ilusão que você criou para ele. Sabe como é que uma pessoa se recupera disso? Quando ela tem coragem de reconhecer, eu não perdi tanto assim. Porque, na verdade, a pessoa que eu achava que eu amava nunca existiu. Ela foi uma projeção minha. E é engraçado, minha gente, que quando a pessoa consegue fazer essa reflexão, ela se liberta, como se fosse tirado uma infecção que antes estava matando. Outro dia atendi uma pessoa assim, muito rapidamente, ela me contou que o casamento tinha se desfeito. Eu não sou a favor de desfazer casamento, eu não me compreendo errado. Acho que tem que fazer de tudo para dar certo. Mas ela me falava assim, e eu sabia da vida que ela vivia, das inúmeras traições, das mentiras o tempo todo que ele contava para ela e do tanto que ela sofria com aquilo. Aí um dia ela sofreu, ela me procurou e chorando muito falou assim, ele me abandonou e agora foi embora de vez. Aí eu perguntei para ela, mas por que você está sofrendo tanto se você sabia que ele já tinha te abandonado há muito tempo? Ele te abandonou desde o primeiro momento em que ele assumiu uma outra mulher na vida dele e tinha uma vida dupla. Todo mundo sabia dessa vida dupla. Ele te abandonou há muito tempo, há 20, 30 anos atrás, eu não sei quando foi que começou essa história de traição, e você não teve coragem de naquele momento colocar-se, como uma esposa deve colocar no momento que sabe da traição do marido. Com autoridade. Eu não sou um objeto para você usar, eu não sou um objeto para você brincar, e a fidelidade é, sem conversa, uma obrigação de todo mundo que fez uma vida a dois. É respeito, é amor. A demonstração do amor passa pela fidelidade. Aí ela me olhou assim assustada e falou, você não perdeu nada, que você já perdeu há muito tempo. O que você fazia era velar o marido dentro da sala da sua casa que já tinha morrido há muito tempo. É velório que não acaba, é velório que não termina. Então pare de achar que você perdeu tanto e comece a descobrir que na verdade você já perdeu há muito tempo e você já deveria ter tido maturidade para entender aquela perda naquele momento e parar de permitir que o sofrimento te acometesse tanto e provocasse tanta ferida que está te matando aos poucos. Minha gente, quando nós não nos livramos desses fardos, nós somos capazes de nos boicotar e de causar uma morte antecipada. Que a pessoa vai perdendo a vontade de viver, ela vai perdendo a capacidade de sonhar, ela vai perdendo a capacidade de ser feliz. Por quê? Porque um dia se amarrou numa ilusão e permitiu que aquela ilusão tornasse o centro de sua vida. Agora, ela não queria ver isso. Questão de maturidade.
Não tem um jeito pior de perder do que fingir que não está perdendo. É a pior maneira de perder. É quando você finge que não está perdendo. É quando você passa de mão de tinta numa parede que já está podre. Não foi Jesus que falava que de nada adiantar caiar as sepulturas? Elas continuam escondendo cadáveres. Então não tenha medo de terminar o seu namoro se você descobre que ali você está vivendo uma ilusão. Ou que o outro está fazendo de você um território da sua ilusão. Ninguém tem a obrigação de ser para o outro uma ilusão. Se ele não ama quem você é, não faça esforço para ele amar a ilusão que você está criando para ele amar. Isso é uma prisão terrível. Há desejos que não são conciliáveis. O cultivo de alguns exclui naturalmente outros. Isso não deveria ser um problema para nós. Embora sejamos potencialmente capazes de desejar, nem tudo nos cabe, nem tudo nos diz respeito. Eu sei que você experimenta em si uma imensa capacidade de desejar. Não há limites para a sua capacidade de desejar. Isso é uma riqueza, mas pode ser também uma sombra. Porque quando nós desejamos demais e muitas coisas ao mesmo tempo, nós corremos o risco de não ter o foco naquilo que precisa ser o nosso investimento daquele tempo. Um exemplo simples. Quando nós estamos na universidade, nós continuamos desejando as festas, as viagens, mas esses desejos não são perfeitamente conciliáveis com a dedicação que a universidade exige. Então, naquele momento, você abre mão de alguns desejos, de algumas viagens, até mesmo de alguns relacionamentos. Eu já vi muitas pessoas não deslancharem na carreira, fazerem porcamente, com perdão da palavra, uma universidade, porque estiveram emocionalmente fragilizadas o tempo todo durante o processo por causa de um relacionamento autodestrutivo. Na verdade, no período da universidade, a gente precisa focar na carreira, nos estudos, para que você seja uma boa profissional, um bom profissional na sua área. Mas a gente sabe que, às vezes, um relacionamento emocional pode se tornar um obstáculo para os estudos, porque fica sempre tão perturbado emocionalmente, o relacionamento traz tantos conflitos que sobra pouca energia para a dedicação à universidade. É o que eu sempre falo, toda vez que eu vejo um adolescente começar a namorar muito cedo, eu sempre me pergunto para mim, nem é uma regra para o outro não, será que eu faria essa escolha de tão cedo, no momento em que eu preciso me dedicar aos estudos, eu ficar perdendo energia, me dedicando a um relacionamento que naturalmente é conturbado por causa da idade, por causa das transições, das crises normativas, enfim, cada um faz a sua escolha. Eu percebi que em alguns momentos eu não podia conciliar os meus desejos. Ou eu focava em um e me dedicava a ele, ou eu me perdia em muitos e não me dedicava a nenhum deles. Preste atenção em si. Como é que você tem se dedicado aos seus desejos? Eles têm favorecido o seu crescimento? Você tem sabido diferenciar? Você tem sabido discernir qual o tempo que deve dedicar a cada um deles? Tem tido coragem de dizer: esse desejo não é conciliável com a minha vida neste momento? Ou ainda não foi capaz de fazer essas rupturas? Não perca tempo. Quanto mais cedo você identifica o desejo que precisa sobreviver e o desejo que pode esperar, muito mais cedo você inicia um processo de realização humana que mais tarde você vai agradecer. Deficiente é aquele que não consegue modificar a sua vida, aceitando as imposições das outras pessoas e da sociedade em que vive, sem ter consciência de que é dono de seu destino. Louco
é quem não procura ser feliz com o que possui. Cego é aquele que não vê o seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria, e só tem olhos para os seus míseros problemas e pequenas dores. Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir o desabafo de um amigo ou o apelo de um irmão, pois está sempre apressado para o trabalho e quer garantir os seus tostões no fim do mês. Mudo é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás das máscaras da hipocrisia. Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de sua ajuda. Diabético é aquele que não consegue ser doce. Anão é aquele que não sabe deixar o amor crescer. E finalmente, a pior das deficiências é ser miserável, porque miseráveis são todos aqueles que não conseguem falar com Deus. A amizade é um amor que nunca morre. É interessante que nós humanos, nós nascemos inacabados. De todos os seres vivos, nós somos os que nascemos mais incompletos. O nosso processo é lento. Você nasce e não é capaz de ficar em pé, diferente de um animal, de um cavalo, por exemplo. O filhote já nasce com muito mais autonomia do que o ser humano. Um filhote de boi, por exemplo, um boizinho, um bezerrinho no pasto, ele tem muito mais autonomia enquanto ser vivo do que nós quando nascemos. Nós carecemos o tempo todo do cuidado das pessoas que nos amam. Nós necessitamos o tempo todo de cuidados básicos para a nossa sobrevivência, porque senão a gente morre. É neste processo que nós começamos a experimentar dentro de nós as deficiências. São as deficiências que nos mostram e que nos expõem como frágeis, como humanos. Mas as deficiências verdadeiras não são essas. São outras que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, ou até mesmo valores que a gente vai deixando de adquirir, que vão criando lacunas dentro de nós. E o poeta fala de maneira tão bonita, né? Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir o desabafo de um amigo. Cego é aquele que não vê o seu próximo morrer de frio. Louco é quem não procura ser feliz com o que possui. Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de ajuda. Eu já encontrei muita gente com deficiências físicas, mas com deficiências físicas que não foram capazes de atingir a sua alma. São pessoas que estão vivas, que estão dando um testemunho maravilhoso de vida ali, presos numa cadeira de roda ou até mesmo numa cama. Do contrário, em outras situações contrárias, a gente descobre pessoas em seu estado de saúde com inúmeras deficiências na alma. É a vida e seus contrários. E a gente o tempo todo precisando passar pela experiência de descobrir onde é que estão as nossas deficiências. Eu me recordo que uma vez o Padre Léo testemunhou de maneira muito bonita, assim, no encontro que a gente estava participando com ele em Brusque. E ele estava contando uma história de uma moça deficiente que ele encontrou, que ela tinha defeitos em todo o corpo, muitos defeitos. E no momento de oração, de agradecimento, diz que ela rezou assim: eu queria agradecer a Deus porque os meus maiores defeitos eu não posso esconder. Os meus maiores defeitos estão todos à mostra. Um jeito interessante, né, de lidar com a deficiência. Um jeito interessante de lidar com a desarmonia do corpo, buscando a harmonia interior. Buscando esta que verdadeiramente faz diferença no mundo. A harmonia interior, esta arquitetura da alma. Agradecemos por fazer parte desta comunidade. Nos deixe saber suas reflexões nos comentários, inscreva-se para não perder futuras explorações e convide seus amigos a explorarem conosco.